Em economia, nós usamos demais isso. Tá certo? A ideia, você tem uma empresa, qual é o lucro máximo, qual é o lucro mínimo, quanto é que você tem que produzir, tá certo? Veja os custos. Tá? Então, essa parte de administração, a gente trabalha muito isso. Veja aqui a questão de número 64, que diz, o lucro de uma microempresa, o lucro de uma microempresa, o lucro, certo? É em função do número de funcionários que nela trabalham. É dado em milhares de reais pela fórmula. Então, está aqui. Essa é uma fórmula que nos estão dando, tá certo? Para analisar. Com base nessas informações, podemos afirmar que o lucro dessa microempresa é máximo, tá certo? Quando nela trabalham. Então, vamos pegar aqui a fórmula do lucro. O lucro é em função do número de funcionários. O N é o número de funcionários, que é dado por menos 3N ao quadrado, mais 36N. Pronto. A minha pergunta sempre é a mesma. Eu quero determinar nessa questão o número de funcionários ou eu quero saber qual é o lucro da empresa, máximo ou mínimo. Quero saber isso aqui. Quero saber o número que é que eu quero que está antes da igualdade ou quero que está depois da igualdade. Se você quiser calcular, determinar o lucro máximo, você deve calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Sempre relembrar. Se você quer calcular o número de funcionários, que é o N, que você deve calcular o x do vértice. Então, lembre, se você quer calcular o que está antes da igualdade, é o y do vértice. Se você quer calcular o que está depois da igualdade, é o x do vértice. Nessa questão, pelas opções, ele está querendo saber o número de funcionários. Se ele quer saber o número de funcionários, é o x do vértice, menos b sobre 2A. Então, o n, que é o que ele quer determinar, vai ser igual a menos, quem faz o papel de b? 36. 2. Quem faz o papel de A? Menos 3. Então, o nosso N, para ter o lucro máximo, menos com menos dá mais 36 sobre 6. 36 sobre 6. Então, para que eu tenha lucro máximo, eu tenho que ter 6 funcionários. De acordo com essa formulazinha, eu tenho que ter 6 funcionários. Então, o item correto é o item A. O item correto é o item A. Então, pronto. Sabendo quem é que vai determinar, a questão sai ligeirinho, viu? Então, nós temos uma outra questão aqui. A questão de número 65, que diz assim: o valor em reais de uma pedra semipreciosa, certo? É sempre numericamente igual ao quadrado de sua massa. Em gramas, viu? Em gramas. Infelizmente, uma dessas pedras de 8 gramas caiu e se partiu em 2 pedaços. O prejuízo foi o maior possível em relação ao valor original. O prejuízo foi de quanto? Pronto. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho. Então, ele diz que o valor da pedra depende de sua massa. O valor da pedra depende de sua massa, que é ela ao quadrado. Essa informação é dada na questão. O valor da pedra depende da sua massa, que é a sua massa ao quadrado. Ok? Então, veja comigo. O valor, a massa,
é de 8 gramas. Então, o valor da pedra é 8 ao quadrado, que dá 64. Pronto, o valor da pedra é 64. Agora, foi o que aconteceu. Essa pedra se quebrou. Ela tem dois pedaços, x e y. Então, o valor da pedra aqui agora passa a ser quem? X ao quadrado. O valor da pedra aqui passa a ser y ao quadrado. Eu sei que x mais y é igual a 8. Porque isso é x gramas e y grama. Então, se eu somar, vai de quando não houve perca nenhuma, se eu somar, nós temos 8. Mas eu preciso que apareça x ao quadrado e y ao quadrado. Então, vou pegar essa equação, certo? Vou pegar essa equação e levar ao quadrado. Então, eu tenho x mais y ser igual a 8 ao quadrado. Que eu preciso, ó, x2, y2. Desenvolvendo. Então, como é que é a história? Quadrado primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 64. Se eu deslocar para o outro lado, o x2 e o y2, eu vou ter 2xy vai ser igual a 64 menos x2 menos y2. 64. Pronto. Se eu der uma ajeitadazinha aqui, eu tenho que 2xy, se nós dermos uma ajeitadazinha aqui, eu tenho, certo? Nós temos 2xy vai ser igual a 64 menos x2 mais y2. Eu tenho um parênteses com sinal menos que ficaria menos x2 menos y2. Então, o que aconteceu? Eu vendi essa pedra por R$64. Ou 64. Só que quando eu quebrei, eu vou vender por x2 mais quem? Mais y2. 64, tirando, ó, depois que quebrei, não tem que vender por 62. Então, isso aqui, ó, 64 menos o que nós vamos vender a nova pedra, isso aqui caracteriza quem? É o que ele chamou de prejuízo. Então, é o prejuízo. Então, o nosso prejuízo, na realidade, é de quem? É de 2xy. Pronto. Esse é o meu prejuízo. Certo? Olha aí como é bem interessante a questão. Então, ó, vamos imaginar. Eu lhe vendi a pedra por 64, ela inteira. Quando ela quebrou, eu vou vender uma por x ao quadrado, outra por y ao quadrado. Se eu pegar 64 e tirar o novo valor que eu vendi, essa diferença é o que nós chamamos de prejuízo, certo? É o que nosso amigo, tá certo, na questão, tá certo, chama-se de prejuízo, tá certo? Então, nosso amigo é o que chama de prejuízo, certo? É o que nosso amigo chama de prejuízo. Então, nosso prejuízo é 2xy. Então, mas eu tenho aqui, ó, x mais y é igual a 8. Se x mais y é igual a 8, então eu posso dizer que y é 8 menos x. Então, substituindo 2 que multiplica x, 2 que multiplica x, vezes y, 8 menos x. Então, nós vamos ter
vai ficar chuveirinho 16x menos 2x ao quadrado. Ajeitando a casa, o prejuízo é menos 2x ao quadrado mais 16x. Pronto, esse é o meu prejuízo. Só que ele quer saber, cuidado, ele quer saber o prejuízo ou ele quer saber quanto é que cada uma pedra vai pesar. Se você ler com mais atenção, ele diz, em relação ao valor original, o prejuízo foi. Então, ele quer saber qual foi o prejuízo, certo? Então, vamos ver aqui. Então, se eu calcular, ó, o prejuízo máximo, ele quer saber, o prejuízo foi o maior possível, então ele é máximo. Então, eu devo calcular o x do vértice, mas eu posso calcular o y do vértice. Mas para facilitar, eu posso calcular o x do vértice sem problema nenhum. Digo já por quê? Menos b sobre 2a, que é menos 2. Então, o x do vértice é igual a quem? É igual a 4. Ora, se o x é 4, então, o outro valor, né, se o x é 4, então, ó, se a soma não tem que dar 8, se um é 4, o outro também é quem? É 4. Então, implica que uma foi 4, a pedra quebrou em 2 pedaços, uma 4, certo? E a outra também 4. Então, 4. A soma tem que dar 8. Pronto. Só que, vamos agora só reforçar a questão. Seguinte, ó. Eu tinha vendido ela por 64. Ó. Eu tinha vendido essa pedra, ela 8 gramas. A venda dela é 8 ao quadrado. Então, foi 64. Agora, eu também exagerei, né? Quebrou, ficou um pedaço maior. Então, o que eu tenho aqui? Quebrou, ficou pedaços menores. Só que esse pedaço é de 4 gramas e esse pedaço é de 4 gramas. Então, o valor desse pedaço de 4 gramas é 4 ao quadrado, que é igual a 16. O valor de 4 gramas é 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, agora, eu vou apurar R$32. Ó, R$32. E eu tinha vendido ela por quanto? Por 64. Então, o meu prejuízo vai ser 64 menos 32. Então, o meu prejuízo vai ser de R$32. Ora, 64 é 100%. 64 é 100%. Então, 32 não tem nem o que fazer. 32 é 50%, a metade. Então, eu tive um prejuízo de 50%. Então, você poderia, a curiosidade foi minha, você poderia ter calculado o y do vértice aqui, que você encontraria sem problema nenhum de quem? 32. Aí, 64 menos 32, então você teve um prejuízo de 50%. Então, 50% está no item C. Então, você teve um prejuízo de 50%. Ô, malvadeza! Então, pronto. Então, essa questão foi no número 65. Ok? Então, agora nós estamos com a 66. Tá legal? Então, vem aqui. Um agricultor precisa cercar um espaço reservado a uma horta, com formato retangular. A cerca para 3 lados da horta custa R$40 o metro. E a cerca para 4 lado custa R$60 o metro. O agricultor dispõe de R$720 para gastar na cerca. Que dimensões ele deve dar a esse espaço para maximizar a sua área? Ele quer a maior área possível para gastar menos. Então, vamos ver, certo? O que é que nós temos aqui.
Então, está aqui o nosso retângulo. Está aqui o nosso retângulo. As medidas, vou chamar de y, de x e de x. Ele diz, ó, vamos lá, a área, na realidade, é quem? É y vezes x ou x vezes y. Então, essa é a minha área, certo? Então, essa é a área. X vezes y, ou y vezes x. Ora, ele diz que teve um lado, só um lado, que ele gastou R$60 e os outros gastou 40. Então, vamos imaginar que o lado que ele gastou R$60 foi esse. Imaginação minha. E esses outros lados, esses outros lados, esse e esse aqui, o nosso amigo gastou, certo? R$40. Então, vamos ver aqui o custo. Então, lembre, o y, certo? O nosso y, esse aqui, o custo, foi de R$60. O que nós temos, né? O x, certo? O que nós temos, esse x e esse y que tem aí, o custo foi de R$40. Total, custo total. O custo total, na realidade, é de 720. Que o nosso amigo só tem R$720, tá certo? Para fazer, para cercar essa propriedade. Ele só tem R$720. Então, eu vou ter 40 vezes, eu tenho 2x mais y. Então, 2x mais y. R$40. 2x, ó, nós temos 2x, certo? Então, nós temos 2x mais y, certo? Mas, esse aqui eu vou gastar R$60. Então, 60y. Essa soma, certo? Ela tem que dar 720, certo? Dividindo logo todo mundo por 10, né? Para ganhar tempo. Fazendo um substituizinho. Então, eu posso tirar esse zero. Eu posso tirar esse zero. Posso tirar esse zero. Então, chuveirinho. Então, eu tenho 8x mais 4y mais 6y. Isso é igual a 72. Então, eu tenho 8x mais, tá certo? Mais 10y. Isso é igual a 72. Então, eu posso dividir ainda por 2, para ganhar um pouquinho mais, diminuir as contas. Então, 4x mais 5y é igual a 36. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o valor de alguém daqui, o valor de x ou y, e substituir, tá certo? Na equação da área. Então, substituir na equação da área. Então, tirando o valor, certo? Tirando o valor, tanto faz de x ou de y, tirando o valor de y, é um A que a gente cria, 36 menos 5 menos 4x sobre 5. Então, substituindo, então eu vou ter, ó, então a minha área vai ser igual a y, que é 36 menos 4x sobre 5, vezes x. Fazendo chuveirinho, trazendo aqui para dentro. Então, nós vamos ter a área menos 4/5
de x2, de x5, ó, esse aqui, ó, menos, aí mais 36 quintos, certo? De x. Então, menos 4 quintos de x2 mais 36. Então, nessa relação que eu tenho aqui, certo? Da área, ó, relação da área que eu tenho, que é menos 4 quintos de x2 mais 36 quintos de x. Pronto, nessa relação que eu tenho, o que é que eu preciso determinar? Veja agora, se é calcular o x do vértice ou o y do vértice. Que dimensões ele deve dar a esse espaço para maximizar a sua área? Então, a área ela vai ter esse formato aqui, a parábola. Então, ela vai ter ponto máximo. Pronto. Então, eu não quero a área. Ele é bem claro. Tá certo? Que dimensões? Então, eu quero o x e o y. Se eu quero o x, eu devo calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, o x vai ser igual a menos, quem faz o papel de b? 36 quintos. 2, quem faz o papel de a? Menos 4 quintos. Então, eu fico livre, ó, do 5. Do menos com menos fica mais. Eu vou ter 36 dividido por 2. Então, a minha dimensão aqui, certo? Então, eu tenho 36, então vamos ver aqui. Então, nós temos, 4 quintos. 2 não, aqui, peraí, é só conta. Então, vamos ver aqui. Eu já fiz para pressa, para dar resposta logo. Então, o que que eu tenho aqui? Menos com menos dá mais. Aí eu tenho 18, ó, 36 dividido por 2 dá 18, o quê? 18 quarto, ó. 18, pronto, beleza. Então, o meu x é 4,5. Ó, 36 dividido por 2. Então, dá 18. Aí fica o 4, menos com menos foi mais, então 4 quintos. Nós sabemos que, ó, que nós temos que 4x mais 5y. Isso aqui não é 36? Nessa equação, ó. Nessa equação, 4x mais 5y é 36. Então, eu tenho 4 vezes 4,5 mais 5y é igual a 36. Aqui, 4 vezes. Então, nós temos 18. 18 mais 5y é igual a 36. Deslocando 5y é igual a 36 menos 18. 5y é igual a 18. 36 menos 18, então dá 18. Então, y é 18 dividido por 5. O x foi 4,5 e o y foi igual a 3,6. Se ele queria as dimensões, estão aqui. O x é 4,5 e o y é 3,6. 4,5 e 3,6. Então, vamos nós aqui. 4,5, ó. 4,5, o x é 4,5, tá aqui, 3,6. Então, o item correto é o item C. C de certa. Então, C de correta. Tá joia? Então, veja aqui. Nós temos, muito atenção, resposta correta. Porque as respostas são parecidas. Vamos ver como é que nós estamos de tempo.
porque tempo é importante, tá certo? E fica para você aqui a questão de número 67. Tente, imagine, nós aguardamos você breve.